Olá, boa noite. Está começando mais um podcast com Narcélio Vasconcelos. Jéssica Vasconcelos, casal na real. Deus seja louvado. E hoje a pergunta é: espíritos existem ou atividades paranormais? Será que você conhece alguém que já teve essa experiência? Hoje o tema do nosso programa tá muito impactante, Tá né? impactante. E eu quero e espero que todos estejam aí para participar e compartilhar. Vamos com um louvor? Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo altíssimo. Não há ferrolhos nem portais que se fechem diante da tua voz. Não há doenças nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem, escudo para os que nele creem. Deus seja louvado, mais um programa. E eu quero convidar todos a participarem, pastora Jéssica. Sim, a você que está aí na sua casa, compartilha. Hoje vamos falar sobre espíritos, né? Você acredita? Você acha que eles existem? Você já experienciou algo assim? Algo sobrenatural, né? E a gente que somos cristãos, né? Somos pastores também de igreja, já tivemos várias, né, experiências, né? E não só experiências particulares, mas também experiência com amigos e membros, né? Sempre tem alguém que está contando uma história diferente, né? Uma história meio macabra, até nós ficamos assim meio impactados, né? Sim. E você, já teve alguma história ou já vivenciou algo do tipo? Se você já experienciou isso na sua vida, alguma impressão assim de um algo chegando perto de você enquanto você estava de costa, se de repente você já viu alguma coisa preta correndo na sua frente, né? Muitos falam vulto, né? Às vezes pode ser só sombra, né? Mas será que é um vulto, né? Que muitos têm essa curiosidade, né? O que é um espírito, afinal? O espírito, muitas tradições, é a parte visível do ser humano. Então, o espírito é algo
invisível que todo ser humano tem. É como a sombra, né? Sim. É incrível quando você tá num ambiente, você olha pro chão, se estiver no claro, ou de repente escureceu tudo e só tem uma luz te iluminando, você observa que aparece um algo além, né? Que é a sombra, né? Da gente, é algo muito misterioso, né? Algo que reflete você numa parede. Não é um espelho, porque um espelho, quando você olha, ele reflete a sua imagem física, né? Já a sua sombra, ela é refletida no chão com nada, tipo, com o sol batendo em você. Você consegue perceber a sua sombra no chão. Consegue. E não só isso, você vê que, né, as religiões, né, falam muito sobre isso, né? Muitas religiões acreditam, mas até hoje a ciência não explica, não consegue explicar isso. E muitas das vezes acha que é coisa da imaginação, né? Da cabeça das pessoas. Mas você já se pegou lavando a louça, por exemplo, e ali na pia, lavando a louça, você sentir que tem alguma coisa atrás de você, e quando você olha para trás, não tem nada. Mas você sente uma presença estranha. E você pode até fazer um teste, né? Se aproxima de alguém, né, sem essa pessoa ver, e chega bem pertinho atrás dela. Você vai ver que essa pessoa, pastora Jéssica, ela vai olhar. Porque ela vai sentir uma presença. E você vai estar lá. Por quê? Porque você é uma presença também, né? É verdade. Você pode ver, pode fazer um teste. Se tiver alguém lá na pia, em algum lugar, chega devagarzinho, fica ali atrás dela. Você vai ver que do nada ela vai olhar. E na hora que ela olhar, por quê? Porque ela está sentindo uma presença. E por que quando a gente sente uma presença e a gente olha para trás não tem nada? Então, é complicado isso. Aí é complicado. Aí você vai ver se você tá crente em Deus mesmo ou não. Você sai correndo, fica ali parado, né? Porque a Bíblia nos diz que o mundo já é do maligno, né? Então, assim, existe o plano físico e também o plano espiritual, né? O mundo espiritual é o mundo invisível, que é o que a gente não vê. Sim. Na verdade, a nossa alma é isso, é o que é invisível, né? Na verdade, a alma é a consciência do homem depois que morre. Sim. Porque o corpo, como está escrito na palavra do Senhor, ele volta pro pó depois que morre. Assim está escrito, né? Que o corpo do homem ele torna ao pó, da onde veio, e o espírito volta a Deus, né? Então, Eclesiastes 12:7 fala isso, que o pó volte à terra como era, e o espírito torne a Deus que o deu. Então, se somos corpo, alma e espírito, e o corpo volta para a terra, né? E a alma que Deus nos deu, né? O Espírito de Deus deu. A alma fica onde na história, né? Porque somos trinos, né? Sim. Somos comparados com Deus, né? Pai, Filho e Espírito, né? O que as pessoas dizem, né? Mas o pó, ele volta para a terra. Então, o pó é a matéria. Porque se você já teve a oportunidade ou a má oportunidade, foi o caso aqui do pastor, que já teve acompanhando várias pessoas que já passaram pelo luto, né? Infelizmente. Sim. E tiveram que, como que chama? Fazer remoção da ossada, né? De alguém. Exumação, né? Exumação. E você vê que realmente o corpo, ele volta pro pó da onde veio. Porque já não existe mais um ser que você conheceu ali, né? A gente teve, não vou dizer oportunidade, né? Mas tivemos que acompanhar, né? Uma exumação. E assim, você observa que realmente não existe mais alguém ali. Não está mais presente, né? Só a matéria da pessoa. Só a matéria e as lembranças. E o que ela fez? O que Deus julga no homem? Né? As pessoas, elas tendem a se preocupar muito com o externo. Mas elas não sabem que o que traz julgamento diante de Deus é o que você tem feito enquanto você está na sua vida aqui na Terra. Porque uma coisa é certa, todos vão se findar. Não é assim? Sim. Seja eu, você, qualquer um de nós já temos essa certeza. A gente só não sabe o tempo nem a hora, né? Mas Deus, ele já sabe porque ele tem programado a vida de todos nós. É claro que a Bíblia diz que o pecado gera morte. Então, quanto mais a gente está perto das coisas ruins, mais a morte te acompanha, né? E quanto mais a gente está perto das coisas ruins, mais coisas ruins podem vir sobre você. Espantos do noturno, né? Como você vai trazer aí na palavra, né? Sim, sim. E não só isso. A gente vê que, né, como eu estava falando, né, no princípio, né, não é só a presença, né? Mas às vezes, quem que nunca sentiu um arrepio?
né, um vento gelado, um arrepio no braço, a gente sente assim, né? A gente tem sensibilidades. Tem pessoas que têm mais, tem pessoas que têm menos. Mas quanto mais a gente se aproxima das coisas espirituais, mais sensível a gente fica. Eu quero até pedir, né, para o produtor colocar cenas, né, de uns 2 filmes que a gente escolheu aqui, um bem antigo, né, mas muitos, né, conhecem, e um outro também, mas é bem pequenininho, né, os trechos, só para a gente ter uma noção. Tá pronto já aí? Ele vai colocar aí. Assistam rapidamente, a gente já volta, já vai compartilhando, tá bom? Você viu, pastora Jéssica, né?
A gente vê os filmes, né, e cenas de filmes que hoje estão aí, e tudo tem uma inspiração, né? De onde que o homem tirou tudo isso? Já parou para analisar? É verdade, porque esse filme retrata uma pessoa que assassinou, né? Assassinou alguém e por conta disso, quando ele morre, ele é levado por espíritos embora. Aí, da onde que tira, né? Da onde que o homem ele tira um algo como esse do nada? Não tira, não tem como, né? Realmente existe uma inspiração, né? O homem ele tem uma sensibilidade e aqui no livro de Salmos, no capítulo no verso 90, no capítulo Salmos 91, verso 5, está escrito assim: Não terás medo do terror noturno, nem da seta que voe de dia, nem da peste que anda na escuridão, e nem da mortandade que assola ao meio-dia. Então, aqui no Salmos, no verso 6, está escrito: nem da peste que anda na escuridão. Então, realmente, né, você vê que o Salmos, ele fala sobre, né, presenças de algo, né, que anda na escuridão. Então, isso vai depender muito de como está também a pessoa, o estado de espírito da pessoa. Mas, mesmo assim, né, muitas pessoas ela têm experiências com, né, com coisas que não são humanas, né? Realmente. E se a pessoa ela não está protegida, ou seja, até o psicológico dela protegido, né, se ela não tiver uma crença, se ela não tiver, né, uma busca, ela pode ficar com problema até psicológico, porque nem todo mundo está preparado para ver essas coisas. Ela começa a ficar, na verdade, perturbada, né? Porque a ciência, ela só consegue acreditar no que ela consegue provar. Só que como você prova um espírito existente se ele é espírito? Ele não é matéria. A ciência prova o que é matéria, o que é palpável, o que dá para examinar, né? É diferente do ser humano. O corpo humano, a ciência consegue provar várias coisas por conta de conseguir tocar, né? E examinar a matéria. Já o espiritual, muitas pessoas deixam de acreditar. Por quê? Porque é algo difícil de você... como que eu posso dizer? Você conseguir ver, né? Você não vê. A gente tá falando aqui que às vezes você vê, mas é muito mais sentir, muitas das vezes, do que eu ver, né? Mas tem gente que relata que vê vultos, Sim, né? A gente tá falando aqui algo já que não é tão humano, já não dá para se provar, porque a ciência não explica experiências, né? Aqui você consegue ter experiências por sonhos que muitas vezes as pessoas têm, né? Aquelas pessoas que já teve aquela sensação de que estava acordado, mas que tinha algo prendendo lá na cama. Você já passou por isso? Você tá aí na sua casa e de repente você tem um lapso assim, que você tava dormindo, mas que tinha algo te prendendo e você fica, né, tentando se levantar, sair daquele algo ruim, né, que fica preso em você. Eu já tive essa experiência, é terrível. Não, sim. E eu não tinha até o momento que eu entreguei minha vida para Jesus. Quando eu entreguei a minha vida para Jesus, imagina só, você está numa vida, né, numa vida normal, você não, né, não é religioso nem nada, e ali você, né, nunca passou por nada disso. Foi só eu entregar, né, eu entregar minha vida para Jesus, né, e começar a andar com Deus, né, nas primeiras semanas aconteceu isso comigo. Fiquei preso na cama e eu não sabia como sair. Terrível. Né? Depois que a gente vai, né, conversando com um aqui, outro irmão, né, da igreja ali, aí eles vão falando, olha, quando acontecer isso, você clama por Jesus, né? Clama pelo sangue de Jesus, que realmente, né, você vai ver que vai acontecer algo diferente. Realmente, quando aconteceu novamente comigo, que eu peguei e disse, sangue de Jesus tem poder. É como se algo te libertasse, como soltasse, realmente. E assim, nunca tinha acontecido. Aí você começa a andar, né, com Deus, aí isso vem e te prende. Então, peraí, né? Tem alguma coisa estranha. Não é? Por que está acontecendo? Por que não acontecia e depois você começou, né, a andar com Jesus, começou a acontecer? E não só isso, né? Outras experiências, né? A gente já teve tantas experiências. Eu vou contar até uma outra experiência. A gente fazendo ali cultos de libertação na igreja. E depois que acabavam os cultos, né, a gente, né, orava pelas pessoas que estavam ali, né, passavam mal e tudo, né, possessão maligna. Quando a gente ia para casa,
né, à noite a gente via coisas, né? Acontecia coisas dentro de casa. Por quê? Porque aquele mal, ele tá ali, né, habitando na vida de uma pessoa, na casa, sabe, na história familiar da pessoa. E vem alguém e ora, e expulsa aquele mal da vida daquela pessoa, aquele mal, ele vai ficar muito furioso. Então ele vai buscar alguém. E geralmente, às vezes, muitas das vezes, é aquela pessoa que incomodou ele, que expulsou ele da casa dele. Sim, e a gente tem como base a palavra do Senhor, né? Porque a Bíblia diz que existia o endemoniado de Gadareno, né? Que Jesus expulsou ele daquele homem, né? Era um endemoniado, né? Era uma legião de demônios, era muitos espíritos ali na vida daquele homem que aterrorizava toda uma região, né? Sim. Ele fazia a ponto de as pessoas ficarem com medo dele, de, assim, sabe? Aquela pessoa que você tem tanto medo dela que se ela tá passando pro lado da rua, você atravessa pra não ter que se deparar com ela. E a Bíblia diz que os próprios espíritos viram pra Jesus e fala, nos manda ir pros porcos, né? Sim. Se nos expulsa, né, manda a gente ir pros porcos. Então, o mundo espiritual é existente, né? Aqui a nossa irmã Adriana disse que já passou por isso, né? Nossa, irmã Adriana, não é fácil, né? Você experiencia isso. Você tá ali e, de repente, você sentir que você tá presa, né? Você acorda até ofegante. Na verdade, nem acordar. Eu acho que você se levanta, né? Porque já tava acordada. Você lembra daquela experiência que você teve? Que tinha um cachorro... Quando nós nem tinha filho, né? Tinha Não. acabado de se casar. E ali ele trabalhava cedo, saía cedo de casa. Aí eu falei assim, não vou levantar agora, né? Vou deitar mais um pouco. E, nossa, de repente eu me senti presa. Eu nunca tinha sentido isso, sabe? Eu deitei assim da cama pra baixo. Eu me recordo assim que eu deitei pra baixo, da cama, dos pés da cama no caso. E eu falei, eu vou levantar, né? Aí parece que foi algo tão rápido e ao mesmo tempo tão demoroso, sabe? De você estar ali deitada. E eu senti algo em cima de mim, como, não sei se é uma pessoa, um ser, alguma coisa assim. E no fundo, assim, é como se eu percebesse um rosnado, sabe? De algum animal rosnando pra mim. E eu fiquei na inconsciente e consciente, é algo muito... É até difícil de explicar, né? Você fica inconsciente e sabendo o que tá acontecendo ao mesmo tempo. E ali eu sentia que tinha algo rosnando ali, aí eu comecei... mesmo tempo no espírito, eu acredito, né? Porque consciente você tá, né? Sim. Porque você não consegue se levantar. Mas como você sente aquilo que não é bom e você começa a repreender. E eu lembro que eu ficava pensando assim na minha mente, em nome de Jesus, até pra sair parecia que tinha bloqueado, sabe? Toda assim, você não consegue falar. Não conseguia falar. E assim, e isso é uma experiência que pra gente que conhece o Senhor Jesus, que tá na igreja, a gente entende que é espiritual. Mas tem pessoas que ficam surtadas se experienciar algo assim. Tantas pessoas que estão passando por isso, né? Sim. De estar sendo atribulado, tipo assim, sentir uma sensação de alguém perseguindo. Aí a ciência já explica que é síndrome do pânico, né? Sim. A pessoa tem medo de sair de casa, ela tem medo de estar no meio de multidões, que ela sente que algo de ruim vai acontecer, né? Tem muita gente passando por isso, pastor. Sim, passando por psicólogo, por psiquiatra, tomando remédios controlados. Sim. Mas você que está nos ouvindo, né? E não tem uma experiência, né? Vá a uma igreja ouvir a palavra de Deus, porque realmente Deus ele pode mudar a sua situação, né? Como mudou as nossas vidas também um dia, né? Porque a gente veio, né, para Jesus, né, por conta de situações como essa também. Eu quero convidar os irmãos a compartilhar, a contar também aí as suas experiências. Sim. Né? E não só isso, quando aconteceu isso, da gente de ficar preso, igual aconteceu comigo umas 3, 4 vezes, e eu tinha a sensação, eu tava preso na cama e eu vi um cachorro, o cachorro ficava rodeando a cama, ia lá na sala, na cozinha, eu conseguia ver, deitar na cama, eu conseguia ver um cachorro preto correndo. Então, assim, realmente é um negócio muito esquisito. Uma outra vez, eu acordei na madrugada, e eu lembro que nessa época a gente estava, né, fazendo muitas campanhas de libertação na igreja, e eu fiquei preso na cama, e quando eu olhei para o teto, eu vi como se fosse um morcego, mas era o tamanho de um homem. E ele olhava assim com aquele olhar, como se fosse 2 chamas de fogo, sabe? Você olhava assim, bem no olho dele, e era trevas, realmente assim, tipo escuridão, não tinha face, né? Era como realmente um filme de terror. Igual o que nós passamos agora, né?
Então, Sim. assim, tudo nada, como que diz no mundo? É. Nada se cria, tudo se copia. E assim, nada se cria, tudo se copia. Aí você para Sim. pra pensar, poxa, né, se é uma pessoa que tá perturbado, tá doido, né, ou enlouqueceu, beleza, mas parece que a gente tá louco aqui, gente? Não parece que a gente tá doido. Ninguém tá doido aqui. Então, realmente, né, você em sã consciência, você presenciar, né, ou você viver coisas assim. Até porque Deus permite, né? Deus permite, né, o mundo espiritual, a gente, né, viver isso para a gente entender que realmente existe, que foi o caso dos discípulos lá de Jesus, né? Eles estavam lá no barco, Jesus mandou eles irem, né, adiante, né, passar para o outro lado da margem do rio, e o que aconteceu? Jesus vem andando, né? Vem andando Por cima do mar, né? por cima do mar. E aí o que aconteceu? Eles acharam o quê? Que era o quê? Um É fantasma. um fantasma. Lucas, né? Lucas 24 vai falar sobre isso. Quando os discípulos pensaram ver um espírito. Né? Você quer ler um pouquinho? Pode Ó. ler. Eles, porém, espantados e atemorizados, pensavam que viam um espírito. Mas Jesus lhe disse: Vede as minhas mãos e os meus pés. Um espírito não tem carne nem ossos. Olha. Olha o que o próprio Senhor Jesus diz. Tipo assim, você tá num lugar e você tá esperando alguém. Aí, de repente, no caso aqui, o Senhor já tinha, né? Já tinha ido embora, já tinha sido, né? Levado, e as pessoas, eles ficaram atemorizados. Os discípulos falaram assim, nossa, é um fantasma, né? Pensaram eles. Sim. Mas o próprio Jesus disse, os espíritos não têm carne nem ossos. Olha que profundo, né? Você vai poder ler lá Lucas 24, 37 e diante. Então, você imagina que a gente usa a Bíblia porque é o nosso manual de fé e prática, né? Cada pessoa tem a sua forma de pensar sobre isso. Mas a gente que crê no Senhor Jesus e crê nas Escrituras como um direcionamento da sua vida, seja ela na terra, e também tem direcionamentos depois da morte, né? Como a gente já leu que ao Senhor, né, cabe a ele nos julgar depois da morte, como você vai poder ler também aqui. Depois eu vou voltar procurando aqui para vocês verem. Mas Hebreus 9, 27 vai falar que ao homem é ordenado morrer uma só vez e depois disso vem no juízo. Então, a gente entende que o Senhor Jesus, ele deixou pra gente que tem uma vida também a ser julgada depois da morte, né? Que é algo já espiritual. Mas ele também nos fala na carne, né? Então, quando a gente lê isso, que o espírito ele não é palpável, e Jesus falou, não, olha, pode me tocar, olha aqui os cravos das minhas mãos, eu tô aqui, eu sou um ser que, como disse, foi ressuscitado, né? Que ele recebeu um novo corpo. Então é o que a gente crê, né? Sim, e todas as vezes que isso acontecia, é interessante a gente observar que Jesus, ele sempre pedia alguma coisa para comer, né? Já para O Senhor Jesus é meu amigo, tem fome, muita fome. realmente ele pedia alguma coisa para comer, para realmente quebrar, né? Dar uma quebrada Ó, de eu gelo. sou um ser, né? Não vai sair dentro de mim isso aqui. Eu vou comer e realmente vai pro meu estômago, vai fazer todo o processo. Então, assim, Sim. ele pedia alguma coisa para comer já. Pra Eu ele... ressuscitei mesmo, né? Eu Sim, ressuscitei. eu ressuscitei, Glória né? a Estou Deus, no corpo, aleluia. realmente. No livro de Efésios também, o apóstolo Paulo, aqui a igreja de Éfeso, no capítulo 6, no versículo 12, está escrito assim, ó. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Então, aqui a gente vê, amigos, que assim, Paulo ele fala que a nossa luta não é contra a carne e nem contra sangue, mas contra os principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas. Então, hostes espirituais da maldade. Então, realmente, aqui Paulo está falando mais uma vez. Imagina só, Paulo, quantas experiências que Paulo teve, né, preso ali na masmorra, né, que ele viu, né? Quantas batalhas espirituais Paulo teve. E ele não deixou aqui, né, escrito muitas das vezes assim, né, com detalhes. Mas realmente aqui ele fala que a gente temos que estar preparados,
né, para essas coisas quando elas vierem, porque as pessoas elas podem realmente ficar malucas, né? Uma pessoa vendo isso o tempo todo, ela surta, pastora. Sim, é por isso que a gente trouxe esse tema, porque na atualidade hoje as pessoas sofrem muito mais de doenças psíquicas, né? Doenças que nem aconteceram, sabe? É aquela enfermidade que você sente que você tem, sendo que você nem fez o diagnóstico, né? Você começa a sentir, vamos supor aqui, você começa a sentir uma dor de cabeça e você, em vez de pensar assim, eu tive um dia estressante, eu tive que usar muito a minha mente porque eu fiquei acelerada, às vezes acordei atrasado, né? Como que diz o pastor, né? Eu fiz muitas coisas ao mesmo tempo. Fiz muitas coisas ao mesmo tempo, então você acaba ficando com a sua mente muito exausta de tanto pensar, e ali a sua cabeça fica doendo. E talvez você. O primeiro pensamento, né, que o dia foi exaustivo, é que você tá com um aneurisma, tá começando a dar algo ruim, né? Sim. Isso já é espiritual, você vê que é espírito. Então, existem, né? Existem espíritos influenciadores que ficam ali todo o tempo. Por que eu digo para você que existe? Porque a Bíblia fala que o Senhor Jesus, ele foi tentado no deserto por um espírito. E o espírito disse o que para ele? Transforma essas pedras em pães? Exatamente. Então você vê que quando você está num momento vulnerável, a sua mente está cansada, porque imagina ali, o Senhor Jesus sendo um homem, um Deus, homem na terra, né? Então eu acredito que sofre as mesmas aflições que nós. Então o nosso corpo desgasta, ele cansa, e sobre o cansaço, você vê que muitas pessoas às vezes acabam se acidentando, porque excesso de trabalho, a mente desgastou, e a pessoa não descansou. Acho que por isso que Deus falou assim, você pode ver, você pode fugir de qualquer coisa, você não consegue fugir do sono. Não consegue. Não consegue. Por mais que você pense que você... Não, se eu dormir, eu posso morrer. Ou seja, como assim? Vamos supor, o motorista de carreta, ele sabe que ele não pode dormir, porque se ele dormir, ele vai tombar aquela carreta, ele vai bater. Sim. Mas o sono, muitas vezes, é muito grande, ele acaba piscando na hora e por causa de, né, um reflexo ele pode bater. Sim, eu acho que é o cuidado de Deus, né? Pra desativar o homem um pouco. Sim, realmente tem que parar, dar aquela descansada. Sim. Mas às vezes a pressa, né? Sim. E isso é tão sério que... Por que nós trouxemos esse tema? Porque tem muita gente sofrendo com esse tipo de doenças. São doenças que a ciência não explica. Porque não dá para se ver. É como uma perturbação. A pessoa começa a criar na sua mente sensações, né? Como nós falamos aqui, assim, do pânico. Você sente uma influência. Você sente como se algo estivesse se aproximando de você. Coisas que não são visíveis ao olho nu, né? Mas que a sua mente cria, que se torna tão real dentro do seu coração, que você começa a ter sensações no seu próprio corpo. Você sente isso. E a gente fala isso com propriedade porque nós passamos por isso, né? Sim, e olha... É tão interessante isso, pastora, que Jesus ele foi tentado no deserto, mas glória a Deus. O tentador ele se aproxima de Jesus quando o Senhor ele tem fome. Então é na fragilidade. Então, né, você pode perceber que você foi, né, você passou por alguns momentos difíceis, talvez você passou por um momento difícil na sua vida, e nesse período que você passou um momento difícil, você começou a sentir algumas coisas. Sim. Né? É na fragilidade que o tentador ele se aproxima. Sim. E é por isso que a gente realmente tem que ter o conhecimento. A Bíblia diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Sim, e tem conhecimentos que são humanos, né? Que nem o próprio Augusto Cury, ele ensina que quando um pensamento ruim entrar na sua mente, você tem que ir cerca de quantos minutos que ele explica? 5 segundos. 5 segundos você já tem que expulsar aquele pensamento da sua mente, porque senão aquilo vai começar a criar uma raiz dentro de você e você vai guardar aquela coisa ruim que você recebeu, né? Então, suponha, o seu filho agora ficou grandinho aí, tá? Os seus 12, 13 anos e ele precisa ir no mercado. Aí o menino saiu pela porta... Aí você já tá pensando que talvez o carro pode pegar ele, que aí alguém vai roubar ele no meio do caminho. Eu sei que você tem que ter os zelos, tem que ter o cuidado, mas sabe que às vezes a gente precisa dar um pouco de liberdade, né? É uma primeira excursão da escola, né? Que nem meu filho agora foi pro Hopi Hari. Nosso Deus, eu já pensei que a montanha-russa podia descarrilhar, o menino podia acontecer alguma coisa. E você fica naquela neurose, enquanto a criança não chega, você fica afobada, né? Pensando... Você acaba não vivendo a sua vida. Naquele momento, naquele dia, né? Porque por causa da preocupação, né? Da preocupação. Você é bombardeado por muitos pensamentos ruins.
Aí eu te pergunto, de onde que vem esses pensamentos, né? Então, o Augusto Cury ensina, então, se você tá passando por um momento desse, às vezes você tá com esse pânico de até mesmo sair de casa, ou às vezes você tem um filho, você fica assistindo jornal, isso, olha, jornal. Não é recomendável. Muita tragédia. Muita tragédia. Então, assim, e você vê que eles fazem como que aquilo fosse tudo no mundo, é sempre o que tá acontecendo. Só que a gente tem que pensar sobre onde vivemos, como vivemos, né? E confiar também que Deus guarda a gente, você fazendo a sua parte, né? Evidentemente, né? Mas você tem que ter a confiança em Deus e saber que, assim, coisas acontecem. E você precisa buscar no Senhor uma libertação. Porque nós passamos por isso, como eu falei pra vocês aqui, e é muito difícil quando você tá passando por um momento assim, às vezes você não tá passando por um momento de perturbação na sua mente, mas tem o seu amigo, o seu cônjuge, alguém, né, que esteja passando por um momento desse, de perturbação na mente, que você já foi no médico, você já foi em vários lugares e ninguém explica o que você tá sentindo. Dores, né, no corpo, você sente, né, sensações e você não sabe, né? Você vai ao médico e não tem diagnóstico. Não tem diagnóstico. Não tem diagnóstico, não tem nada. Não tem nada. Isso aconteceu comigo, no começo da minha fé. Né? Sentia falta de ar, palpitação no coração, sentia um monte de coisa. Né? Não conseguia dormir à noite, passava noites em claro. E eu ia no médico, fazia exame de coração, exame... Né, ecocardiograma, Holter, tudo. Holter, exame do pulmão. Tinha nada. Terrível, Só que você vê, com o mundo espiritual, né? Existe, porque real. sentia, né? Sentia falta de ar, não conseguia dormir, né? Palpitação no coração, você achava que ia morrer. E o pior não é isso, é você escutar uma voz dizendo que você vai morrer. Quantas pessoas não escutam vozes? Sim. Né? E essas vozes, né? De onde vêm essas vozes? Né? Existe um mal que perturba o ser humano, né? Só que assim, muitas das vezes, né? Como perturbou o próprio Jesus, né? Ele veio até Jesus, mas, né? O Senhor, né? Ele já tinha, né? A experiência e o Senhor foi, pelo poder da palavra, foi porque o inimigo ele só respeita a palavra de Deus, né? Sim, não só isso. Você foi fazer uma terapia, já fiz curso de terapeuta e você aprende que quando vem um pensamento negativo, você precisa pensar sobre aquele pensamento e já expulsar ele da sua mente, como o Augusto Cury também falou no livro dele. Então, assim, estratégias para que aquele pensamento que veio não fique anexado na sua mente e você consiga passar por cima dele. Porque se tudo que você ouvir, você absorver no seu coração, você vai acabar surtando. Você vai acabar pensando que tudo aquilo que você tá imaginando que vai acontecer, vai realmente acontecer. Nossa, eu vou sair e vou bater o carro. Nossa, eu vou ser atropelado. Tem gente que vive assim. Tem gente que não sai de casa. Ele fica com a mente dele congestionada, né? E nós nem cumprimentamos aqui os nossos irmãos Rafael, nossa irmã Ingrid, Deus abençoe. Nossa irmã Anita Santos. Eles estão falando aqui que já passaram por isso também, né? Então, você fica perturbado. E quando o pastor passou por isso, ele já veio, né? Já veio já com esse quadro para a igreja, né? As pessoas falam depressão, né? Sim, começando uma depressão, ansiedade, né? Porque o mundo tem cima que do dar pânico, faz um diagnóstico. combo todinho e joga. Isso. Um combo explosivo. Mas você vê que realmente, né? Em Cristo a gente tem a libertação, né? Realmente a gente tem a cura, né? O Senhor, se você crê, se você quer. Por isso que Jesus sempre perguntava, né? O que você quer que eu faça? Né? Sim. E a pessoa falava assim, eu quero voltar a ver, eu quero, né, eu voltar a andar. Então, e realmente o Senhor ia e fazia. Então, foi um momento bem crucial da minha vida naquela época, só que o Senhor, ele me restaurou. Ele me colocou de pé e realmente eu pude ver que realmente tem saída. Tem saída. Né? Porque a Bíblia diz que é a fé, né, que vence o mundo, né? A nossa fé, né? Sim, e se você tem alguém na sua família, se talvez seja seu parceiro, seja um filho, alguém que você tem, né? Você precisa procurar ajuda muito rápido, né? Se você sente que a pessoa que está do seu lado, alguém que você conhece, seja um amigo, tá passando por uma perturbação mental e ele comenta algo assim com você leve, porque de princípio a pessoa não tem coragem de falar, né?
que ela acha que é carnal. Tipo, nossa, eu devo estar passando por alguma coisa. Porque é notório, todas as pessoas que elas sofrem de ansiedade, síndrome do pânico, a primeira reação do corpo é instantâneo. Você começa a sentir aquela sensação de medo, automaticamente a sua pressão cardíaca sobe, e logo na sequência te dá até uma dor de barriga. Sim. Não é? Você sente aquele algo tão forte em você que a sua frequência cardíaca, ela sobe. Então, se você vai no médico, a única coisa que vai dar diferente em você é a alteração da sua pressão. Palpitação. Palpitação. Taquicardia, né? Ataque cardíaco. E se for, o médico vê que não é nada clínico do corpo, né? Não é um problema cardíaco, não é nada. Porque aí você vai fazer uma bateria de exame, né? Pra descobrir se você tá passando por um processo ali de hipertensão. Se não for isso, ele vai te caminhar pro psicólogo. Ah, sim. Um psiquiatra, vai te dar uma moça-leão, vai te dar um Rivotril. É isso que ele vai te passar, ele não vai te dar nada além. Ele tá ali pra te medicar. Ele tá ali pra te medicar. Ele vai te dar uma solução segundo o que ele entende, né? Exatamente. Porque ele é preparado pra isso, né? O médico. Na verdade, ele vai dar algo pra sua mente descansar, porque ele entende que a sua mente tá acelerada, ela tá cansada, então ela não tá conseguindo processar direito as informações que tá recebendo do mundo externo, e aquilo começa a te perturbar, então ele vai te desligar. Porque se você já teve... eu mesmo, meu pai, ele tem problema psiquiátrico. Ele é diagnosticado e tudo mais. Então, assim, eu já tive hospital psiquiátrico. E o que as pessoas, elas passam, você não tem noção. Se nós pudéssemos, nós oraria por aqueles psiquiatras, psicólogo, porque você tá nesse ambiente, é uma carga espiritual tão grande, que você tá, é um ambiente opressor. As pessoas olhando assim, ó, elas ficam olhando perdidas pro nada. Elas olham é como se elas estivessem vendo mesmo coisas ali, que elas olham fixamente, se escondem atrás das portas. E se você vai num hospital desse, numa clínica assim, já começa pelo lugar em si, que muitas das vezes, por exemplo, eu fui em hospitais, não tem, se tem uma TV em cima, bem longe do acesso às pessoas que estão naquela condição. E é um ambiente bem frio, bem rústico, sem cor, sabe? É uma cor neutra, cinza, assim. E o banco apenas para sentar ali. E algumas mesas, camas de ferro. O banheiro não tem fechadura nas portas, porque eles podem, né, se trancar, eu acredito. E também a porta que você entra, né? Eu lembro assim claramente, eu indo visitar meu pai no hospital, que ele ficou numa ala psiquiátrica. E quando eu cheguei, aí eu passei direto no corredor, aí tinha um homem, assim, segurança, forte, né? Numa porta, e uma porta de ferro, e o pessoal batendo lá dentro. Aí eu via só uma janelinha, assim, abertinha na porta de ferro. Aí eu fui e passei direto, tipo assim, não é possível que é aí que eu vou entrar. Meu Deus, eu já fiquei espantada, porque eu falei, meu Deus, será que eu vou ter que entrar aqui dentro? E aí, realmente, a área que eu tinha que entrar, que era onde meu pai estava ali internado, era ali. Então, assim, a entrada já é assustadora, porque é uma porta de ferro, é como um presídio, sabe? É aquela porta, aquela estrutura metálica, eu acredito que por conta da questão de eles tentar fugir, porque eles tentam, realmente tentam, porque meu pai, quando ele foi internado pela primeira vez, assim, numa clínica psiquiátrica, ele fugiu. Eles pulam o muro, tipo assim, eles surtam, eles têm uma força que, se você vê, os enfermeiros, é até triste, mas é uma verdade, os enfermeiros acabam até prendendo uma pessoa na cama, atando ela com várias, como se fosse uma camisa, realmente eles falam camisa de força, porque realmente é mesmo, e ali com vários cintos para prender a pessoa, porque a pessoa, ela fica tão descontrolada e parece que ela recebe uma força sobrenatural. Nossa, eu nunca entrei num lugar desse, mas eu graças a imagino Deus, que é deve ser terrível, terrível. Não recomendo. Porque realmente, assim, a pessoa com a confusão mental, você não consegue nem acompanhar ela. Mas realmente, eu imagino, sim, que ela tá vendo alguma coisa, né? Ela tá vendo alguma coisa e ela não tá conseguindo nem colocar as ideias dela, né? Em ordem. Não consegue, porque é muita informação. E se você também ficar ali tentando ajudar de alguma maneira, você fica cansado mentalmente. Sim. Porque elas falam muitas coisas juntas, misturadas, assim, é bem complicado. Fica totalmente desconexo. Tudo que se fala. Então, assim, e o mais incrível de tudo é que tudo que é falado não é desse plano. É tudo espiritual. É um espírito, é um ser, é um extraterrestre, é uma nave que tá vindo, Então, são coisas que não são humanas. Então, existe muita gente passando por isso.
E eu acredito em você, eu acredito que isso realmente está acontecendo e você está vendo. Só que você precisa buscar ajuda em Deus. Pastor, toda religião que você conhece no mundo, eles acreditam em espíritos que não são palpáveis. Sim, acreditam. E eu também acredito que eles estão vendo, que eles estão com a mente tão perturbada, assim, o mal tá agindo de uma maneira, né, tão terrível na vida dele, que realmente abriu o campo e ele tá enxergando isso. Sim. Porque a gente já viu, né, e a gente vê que, né, não é um negócio bom de se ver. E se você vê muito isso, realmente você fica com a cabeça perturbada. Né, fica perturbado, não tem como não ficar, né? Mas eu acredito que quando você está ali com Deus, você está buscando o Senhor, né? O Senhor te blinda sua mente, blinda seu coração, porque a ideia é o seguinte, a ideia é você viver bem, né? Ter uma vida em paz com sua família, né? Podendo trabalhar, podendo ter uma vida normal como qualquer pessoa tem. E você passa, né, você sai desse plano e fica, né, realmente desorientado, né, isso não é o projeto de Deus. Só que o maligno, né, ele tenta, né, entrar nessa área para realmente tirar a pessoa de dentro do lar e entregar uma vida, né, destruída para ela. Sim, assim, toda doença ela é tratável. Então, se você você está passando por algo espiritual, ou você acha que é clínico, porque você vai buscar com certeza o médico primeiro, é importante. Eu acho importante você buscar um psicólogo, um psiquiatra. Primeiramente, você vai buscar um psicólogo e se ele achar necessário, vai te mandar um psiquiatra, porque só ele que vai poder te medicar. Mas você precisa compreender que se você ficar só pensando sobre essas sensações que você está sentindo, sua mão gelando, do nada vem um pensamento ruim na sua mente, a sua mão gela e você começa a suar frio, né? Começa a ficar nervoso porque você não tá entendendo aquela sensação e o seu organismo já responde trazendo aquela sensação de pânico, suadeira, vontade no banheiro, aquela coisa terrível, né? Então, tudo que é princípio, você consegue tratar. Então, busca ajuda, né? Sim. Porque, assim, existem, sim, espíritos que influenciam a vida do homem na Terra. A gente sabe que tem pessoas que já nascem com quadro clínico, né, de psiquiátrico, mas tem gente que, como é o caso do meu pai, é uma pessoa normal, mas seu pai, mas ele não é seu pai, né? Sim. Se ele é meu pai, ele é um ser humano que já teve a sua mente no lugar. Só que você vê que, às vezes, a carga da vida que se leva, tantos problemas, né, que se adquire, muitas vezes financeiro, familiar, isso mexe tanto com a mente. Às vezes a pessoa ela é normalzinha, sabe, pastor, é normal. Ela é um ser humano que teve a sua família e tal, só que ela passou por um problema na sua vida. Às vezes perdeu um ente querido, às vezes ela se frustrou numa relação. Muitas das vezes, até mesmo você agora está passando por esse problema, esse quadro psiquiátrico, porque você se frustrou. Você tinha um relacionamento estabelecido, uma família, e agora rompeu, né? Seja através de rompimento de um relacionamento conjugal. E isso traz problemas psicológicos. Então, você você tem que buscar ajuda o mais rápido para que isso não te consuma e você comece a ficar perturbado a ponto de você perder a sua sanidade. Perder a noção do que é certo, errado, do que é real e do que não é real. Então, eu digo real por ver, né? Porque no espírito muitas coisas podem acontecer. Então, você tem que buscar essa ajuda o mais rápido, né? Mais rápido, que nem o pastor contou aqui, e ele passou por esse período de depressão, e assim, ele primeiro buscou os médicos, como qualquer outra pessoa, né? Sim, E tinha quantos anos naquela época? Eu tinha 20 anos. 20 anos, todo cheio de vigor. Um jovem. Aí como que você pode explicar isso, né? Sendo jovem, né? Todo bonitão. Cheio de saúde, como você vai explicar algo, né, terrível? Só que eu tava lendo o livro de Provérbios, e o rei Salomão, ele fala o quê? Ele fala que tudo se repete. Então, a pastora Jéssica falou, né, de você pedir ajuda. Às vezes, você está passando por um momento desse, você está vendo coisa, está ouvindo coisa, você está deprimido, e você pensa que você é o único na face da Terra. Só você está passando por isso. Ninguém passou. Só que tudo se repete. O que passou, o que uma pessoa está vivendo agora, outra já viveu, outra há 10 anos já viveu, outra há 100 anos já viveu. E assim, as coisas se repetem. No livro de 1 Pedro, no versículo 6, está escrito assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade,
porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão, bramando, buscando a quem possa tragar, a qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então, você talvez está passando por essa aflição, outra pessoa está passando pela mesma aflição, então tudo se repete. Sim. Tudo se repete. Então, às vezes a gente pensa que eu estou sendo, né, injustiçado, está acontecendo só comigo. O que eu fiz para merecer isso? Mas não, realmente você teve que passar, ou você está passando, mas é para realmente aprender alguma coisa. Se você está passando, é para aprender alguma coisa de Deus, né? E realmente evoluir, pastor. Verdade. Então, assim, você precisa, principalmente, buscar uma ajuda no momento que você sente que você está sentindo esse sentimento de ansiedade, essas coisas, muito pensamento contrário. Tem gente que, assim, quer uma resposta rápida, porque hoje o mundo é muito rápido, e vai buscar até entidades, né? Vai se consultar com os mortos, e a palavra do Senhor extermina isso. Ela diz que é proibido consultar mortos. Então, aqui no livro de Deuteronômio 18, embora a lei, né, antiga, mas o Senhor diz isso que não veio abolir a lei, né? Então, a gente usa ela sim como manual. Então diz assim, Deuteronômio 18:10, não se achará em ti quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Então, tem gente que acredita tanto nessas coisas que ele começou a ficar perturbado, aí alguém vai dizer pra você, sabe o quê? Isso é o seu parente. É a sua tia que você tanto ama, dona Ana Joaquina, que voltou pra te falar o que vai acontecer no seu futuro. Só que você está se sentindo perturbado por conta daquilo que está acontecendo, aí você vai se consultar com alguém que vai falar para você, isso aí é normal. Isso aí é a sua tia que está querendo te alertar de alguma coisa. Ou às vezes você está passando, você tá com esse momento de difícil, ela está vindo aqui para te ajudar. Só que a palavra do Senhor diz que isso é abominação diante de Deus. Então, o que eu quero dizer para você, que quando o homem não consegue, só existe um que consegue e é Deus. Só Deus. Só Deus, né? Então, o pastor foi lá, tomou o quê? O que te deram? A Mansa-Leão, né? Foi. Tem um nome certo, né? Deve ter, aqui popularmente, né? Fala Mansa-Leão, né? Tem o nome certo né, Quase o leão vai pra cova aí, fica lá. Injeção mortal. Injeção que bota todo mundo pra dormir, né? O sossega-leão. Sim. Seria muito, precisava de mais tempo, né? Pra falar desse assunto que é muito grande, realmente, né? Mas o que realmente mudou a nossa vida foi, né, a caminhada com Deus, com Jesus, né? Um amigo crente, né? Ali, a pastora Kelly naquele momento, nem pastora não era, né? Que você foi pra lá, né? Sim. E ali a gente se abriu, né? Conversou e disse, né? Eu disse o que eu estava vivendo naquele momento. E ali a pessoa, né? Foi com mansidão, abriu a palavra, né? Pregou a palavra, fez o apelo, e naquele momento, dentro de uma casa, a gente, né, entregou a vida para Jesus, e até hoje nós estamos aqui. Então, realmente, né, tudo tem um propósito. Tudo tem um né? propósito. Deus, ele permite certas situações para você, né? As coisas estão no mundo, a gente está sujeito, né? Acontecer tudo no mundo, né? Você está sujeito a acidente, a estar enfermo, só que Deus permite isso, né, acontecer para você vir para Ele, né? Para você conhecer, né, o Senhor, né? A bondade de Deus sobre as nossas vidas. E que bom se você conseguir conhecer o Senhor, como eu te falei. O meu pai é uma pessoa completamente normal, mas ali no momento da vida acabou entrando nesse estado de depressão. Hoje você conversa, ele tem assuntos firmes e assuntos aleatórios ao mesmo tempo, né? Mas tem uma vida, consegue ter uma vida. Você consegue ter uma vida, mas se você pode ter uma vida em paz com Deus, com a sua mente sã, sem você depender de um remédio, sem você depender de assistência médica, né? Nesse quesito, onde vão te dar... Eu falo porque eu acompanho, eu vivo. Eles te dão um remédio para você ficar com a sua mente zen, né? E a paz do Senhor é a paz que excede todo entendimento, né? Por isso que é difícil até de explicar
a oportunidade de alguém que você conhece aí, compartilha. Às vezes, você não tá passando por isso, mas tem um amigo seu, alguém que tá passando por um momento de perturbação na mente. E às vezes, é como eu tô falando, às vezes é por conta de um problema que aconteceu na vida, seja ele financeiro, conjugal, às vezes é um problema com o filho, que tá dando muito trabalho, e aquilo trouxe uma ansiedade, né, uma sensação ruim, porque às vezes seu filho te dá tanto trabalho, que você fica com aquela sensação de qualquer hora ele pode ir embora nessa, pode morrer, e aquilo traz também um problema psicológico, né? E é onde você tem que procurar ajuda. E a gente aqui, como pessoas do Senhor, que está no caminho e entende, já viu muitas pessoas, né? Se recuperando desse tipo de sentimento ruim, dessas crises de ansiedade. O próprio pastor aqui já se recuperou e pôde provar, né? Sim, sim. A gente, né, realmente, a gente orienta. Quando chega alguém na igreja, né, eu posso passar por um psicólogo? Pode passar, passe pelo psicólogo, né, se consulte, se tiver que tomar alguma coisa, tome, porque os médicos estão aí para isso, né, pastora? Só que não deixe de ir à igreja, de ouvir a palavra de Deus, né, de buscar o Senhor, porque realmente a fé, ela tem o poder de mover montanhas. Sim. Né? Agora já é 11h15, né? A gente quer agradecer a todos que estão participando aí, que estão na live, que estão assistindo. Nossos filhos, o Thomas e o Heitor, Benjamin, esqueceu deles na outra semana. Ai, não pode esquecer agora. E nossos filhos também, todos que participaram, que vão participar ainda, né? Nos ajudem aí, compartilha, siga a gente, né? No YouTube, Casal na Real, né, 2, também nas redes sociais, no Instagram, né? Gé Vasconcelos, Pastor Narcélio Vasconcelos também, siga a gente no Instagram, a gente vai ficar muito feliz. E no próximo programa, né, a segunda-feira, às 10 horas, né? Sim, nós aguardamos todos aqui. Então, para você que está aí na sua casa, saiba que existe sim espíritos, mas não são provados pela ciência, porque ainda não pode ser visto e nem palpável, como a ciência não consegue provar, ainda não é existente para os homens, né? Mas a gente sabe que pela palavra do Senhor há muitos anos já é falado sobre isso. Então, se você está sentindo uma perturbação, algo te incomoda, conversa com alguém que é da sua intimidade. E se a pessoa zombou de você, já pula fora dele, né? E vai buscar alguém de Deus, que eu tenho certeza que a sua vida vai ser mudada. Um abraço a todos e até o próximo programa, próximo podcast, né? Deus tchau, abençoe. Tchau.